Esta vitória do Syriza, em sua opinião, é por mérito próprio do Syriza ou é por cansaço e desilusão absoluta do povo grego com todos os outros partidos e, portanto, votam por castigo? Bem, o mérito próprio é apresentar propostas que tornem credível para as pessoas uma resposta ao seu cansaço e até, João Adelino, ao seu desespero. Porque na Grécia um desempregado perdia o acesso ao Serviço Nacional de Saúde em função das medidas de austeridade. Aos reformados foi tirado o 13º mês. Há 50% de jovens que não arranjam emprego. Portanto, desespero, com certeza que sim. A austeridade foi destruidora na Grécia mais do que em qualquer outro país. E, portanto, se a Grécia foi o laboratório, fracassou. E, portanto, a grande consistência de apresentar propostas que sejam consistentes para os gregos e para a Europa é isso que dá a vitória. Mas é curioso ver que também, em eleições anteriores, quer os socialistas, quer a Nova Democracia também apresentaram propostas, também prometeram acabar com a austeridade. Quando chegam ao governo, fazem tudo ao contrário. Claro. O que é que nos leva agora a acreditar que um partido novo também promete o fim da austeridade e que já começou a mudar um bocadinho, não sei se concorda comigo, também o discurso de um certo radicalismo para um certo consenso? Qualquer partido é submetido ao teste da realidade. É assim que tem que ser. As pessoas têm que ter a certeza que os factos falam mais do que as palavras. E é verdade que os partidos da direita e do centro que se coligaram nas eleições prometeram terminar a austeridade, mas, na verdade, estavam de tal modo vinculados ao que era o consenso, a unanimidade forte das instituições europeias sobre a necessidade do reajustamento com a compressão salarial que conduziram esta política. O Syriza respondeu de formas diferentes ao longo do tempo. É verdade que nos últimos anos tem dado mais importância à luta pelos direitos humanos para salvaguardar o acesso das pessoas à sobrevivência. Há 300 mil famílias a quem foi cortada a eletricidade porque não são tão pobres que não têm forma de pagar o aquecimento e a luz em pleno inverno. Isto é um problema de sobrevivência. E, portanto, responder em nome desses direitos é um problema novo, não é um problema de 2011. É uma mudança? Com certeza que sim. Agora, na questão decisiva, que é saber se a economia grega pode continuar subordinada ao consenso da austeridade ou tem que propor à Europa e defender-se a si própria para conseguir uma política de expansão do emprego, ou seja, uma política industrial de criação de capacidade, aí a resposta do Syriza foi fortíssima e eu creio que é isso que dá a vitória. Mas começou por dizer que rasgava o acordo, agora já não rasga o acordo, agora conversa com a Europa, porque já está mais perto da realidade também. As expressões são sempre, enfim... Mas só o Syriza pode rasgar responder. Um acordo é fazer letra morta, não é? Pois agora já diz, vamos conversar. Com certeza, mas é sempre preciso conversar. Agora, terminar o acordo é a condição que o Syriza coloca, que é a reestruturação das dívidas. Trata-se de dizer, portanto, à finança internacional e, sobretudo, às instituições europeias que são diretamente responsáveis por esta política, que tem que haver um abatimento da dívida que permita voltar a haver investimento. A Grécia tem que poder existir como nação soberana e como nação capaz. E, portanto, isso implica uma negociação. Agora, ela vai-se fazer em poucos dias. Como sabe, daqui a 3 dias, Alexis Tsipras tem que anunciar que está em condição de fazer um governo. Em 15 dias tem que o levar ao Parlamento. Em final de fevereiro termina o programa de assistência e, portanto, é preciso garantir a liquidez para o sistema bancário. Mas aí também é preciso que a Europa aceite as condições. É preciso que E se a Europa não aceitar? Bom, esse é um dos problemas mais importantes. Repare que a Europa mudou muito nos últimos dias. E eu estou encantado por ver que em Portugal, como na Europa, de repente há tanta gente que diz que sim, senhor, a austeridade não resulta e é preciso uma reestruturação da dívida. Não era assim há uns meses atrás ou há uns anos atrás. A realidade entrou pela porta das pessoas. E nos últimos dias, o governo da Finlândia, da França, da Itália e até alguns governantes alemães vieram dizer que aceitavam uma ideia de negociação ou até mesmo a ideia de uma conferência sobre a dívida, que era a melhor solução para a Grécia e para Portugal, se vier a curto prazo. Porque a Grécia também, e disse isso há pouco, temos que perceber que a partir de junho, tem que fazer tudo muito rapidamente, não há dinheiro. E o dinheiro tem que vir de algum lado. Claro. E um empréstimo, ninguém dá dinheiro de mão beijada, não é? Por isso, o dinheiro tem que vir da reestruturação da dívida. Com contrapartidas também. Bom, a contrapartida, esse é o problema da negociação. O problema é que até agora só houve contrapartidas e não houve nada que permitisse recuperar, porque a Grécia caiu num abismo tão profundo como de Portugal. Aumentou a dívida na Grécia como em Portugal, mas na Grécia com uma proporção muito maior. E, portanto, se a Europa não aceitar
e ficar fechada da sua tradição de que não se toca no tratado orçamental, não se toca nas dívidas e não se toca nos benefícios, nas rendas financeiras, isso criaria da parte da Europa uma grande agressão contra a Grécia, porque recusaria o sentimento popular e o que é que a Grécia pode fazer nesta altura, este novo governo? Sair do euro? A Grécia, ou isso seria uma loucura? A opção que a Grécia tem afirmado neste momento, que o Syriza tem afirmado, é que o único passo decisivo que tem que ser dado e já é a estruturação da dívida, porque isso permite relançar o investimento e a curtíssimo prazo, porque tudo se joga a curtíssimo prazo, conseguir começar uma recuperação. Se não houver uma negociação que resulte, então a saída do euro é a única alternativa. Porque, nesse caso, a Grécia tem que emitir moeda para pagar os seus salários e as suas pensões. E tem que se preparar bem, porque tem que se proteger. Se a Europa fechar as portas, a Grécia tem que saber viver, com certeza. Francelina, nesta altura, o Syriza talvez um pouco mais distante da maioria absoluta. Pelo menos é o que revelam os resultados, as projeções face aos resultados que vão sendo apurados por parte do Ministério do Interior, porque estão contabilizados quase 50% dos votos. O Syriza deverá conquistar 35,9% dos votos, ou seja, conseguirá eleger 148 deputados. Relembro que são necessários 151 para a maioria absoluta. A Nova Democracia conquista 28,3%. A terceira força política será a extrema-direita Aurora Dourada. Topotami, o partido possível de coligação, se o Syriza não conseguir a maioria, está a arrecadar 5,8% dos votos. Na Grécia estes números estão a provocar várias reações. Há pouco o líder da Nova Democracia, conforme ouvimos António Samaras, disse que saía de consciência tranquila. Já o líder do PASOK culpa o antigo primeiro-ministro socialista Papandreou pelos resultados que não deverão chegar aos 5%. Os últimos resultados das eleições gregas. Voltamos à conversa com o nosso convidado do telejornal, Francisco Louçã. Olhando agora para o desenho que estamos a ter da Grécia, não podendo o Syriza governar sozinho, precisa de fazer alianças. Vai ser mais difícil pôr em prática aqueles projetos que ele prometeu aos gregos, atendendo também que o Syriza tem várias tendências e, portanto, tem que organizar as tendências e, ao mesmo tempo, eventualmente, fazer uma coligação. Mais difícil? Bom, vamos ver. Na verdade, o Syriza é um partido muito grande e, portanto, com muita diversidade. Qualquer partido grande tem uma grande diversidade, sobretudo num país que está submetido a tensões gigantescas e, portanto, que produzem polarizações em muitos sentidos diferentes. De qualquer modo, o sistema político grego mudou definitivamente. Esta polarização entre a direita e a esquerda fez desaparecer o centro. Repare que o presidente dos socialistas de todo o mundo não é eleito deputado na Grécia, Papandreou, portanto, há uma grande mudança, há sinais muito perigosos de desagregação social. O terceiro partido é um partido de extrema-direita, pró-nazi, e os nazis ocuparam a Grécia no tempo dos pais, enfim, dos gregos que hoje vivem, e, portanto, isto tem muito significado. Mas a questão é como é que o líder do Syriza vai conseguir uma coligação e, ao mesmo tempo, satisfazer todas as tendências internas? Bem, porque, como sabemos, há quem defenda dentro do Syriza a saída já do euro e não conversar com a Europa. Sim, mas há uma homogeneidade muito grande em torno do programa que foi apresentado à população e há um compromisso muito sólido com a ideia de que esse passo é o passo que decide a mudança da vida dos gregos e na política é preciso concentrar-se sobre objetivos, concentrar-se sobre prioridades, anunciá-las com clareza, nunca mentir às pessoas, dizer a verdade e ir à luta por elas, e isso resultou. Agora, eu não creio que o Syriza estivesse à espera de uma maioria absoluta. As sondagens de há 2 dias atrás davam-lhes muito longe da maioria absoluta. E se as sondagens se enganaram e, na verdade, tiveram muito mais votos do que o que as sondagens diziam e se aproximam da maioria absoluta, podendo não a ter, creio que o Syriza estava muito preparado para a ideia de que teria que fazer uma composição com algum partido que tenha um compromisso contra a austeridade. E não é esse compromisso que vai mudar num sentido ou noutro a política do governo. É, na verdade, se resulta ou não resulta o acordo com as autoridades europeias. Por outro lado, também toda a Europa está a olhar com muita expectativa, porque é de facto uma mudança em termos do que estamos habituados de partidos que governam. A Espanha é óbvio, claro. O Podemos. A questão é, e aqui em Portugal? Parece que Portugal está à margem destas mudanças que estamos a assistir em Espanha ou na Grécia. O seu antigo partido não consegue ter esta projeção, nem outras tendências que dele saíram. Bem,
eu mantenho no mesmo partido, não tenho responsabilidades políticas. Não, o seu antigo partido como líder, era isso que eu me queria referir. A situação portuguesa, mas, enfim, preferia concentrar-me na análise da Grécia, porque é uma longa conversa sobre a questão mas é normal que os portugueses perguntem. Com certeza que sim. É bastante diferente. Em Portugal, a bipolarização é feita hoje entre o centro e a direita, não é entre a direita e a esquerda, ao contrário do que se passa na Grécia. Há uma expectativa de alternância que não havia na Grécia, e isso modifica o mapa político. Mas há coisas que vão bater à porta a Portugal. Primeiro, Portugal tem uma oportunidade extraordinária de poder beneficiar de uma reestruturação da dívida. E, portanto, é melhor que vamos no comboio. Porque uma conferência internacional, ou mesmo que ela não exista, uma negociação europeia dirigida por Alexis Tsipras, é uma enorme vantagem para Portugal, porque Portugal e a Grécia não sobreviverão como países soberanos, serão protetorados, não existirão como democracias responsáveis se não houver estruturação da dívida. E, portanto, desse ponto de vista, beneficia muito. E haverá mudanças no sistema político também, em Espanha, certamente, porque a ideia da corrupção penaliza muito o sistema político espanhol e, em grande medida, há um problema que é este. Porquê é que nós hoje estamos a olhar em toda a Europa para estas eleições como se elas fossem tão decisivas, sendo um país tão pequeno? À escala de Portugal, 2% do produto da União Europeia é tão pequeno. E porquê é que nós tratamos isto como uma coisa extraordinária? Porque são as primeiras eleições europeias em que pode haver um governo de esquerda na última geração. E isto significa que nós temos, então, esta oportunidade nova, que é de procurar soluções quando todas fracassaram nos compromissos e no consenso europeu. O consenso europeu trouxe-nos a um problema gigantesco que não se consegue resolver a não ser com forças que vêm de fora, que são estas. Francisco Louçã, vamos ver os desenvolvimentos que a Grécia vai ter na Europa nos próximos dias. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite.